Então, vamos para o exercício. Ele fala assim, um fio de cobre que liga um poste a outro de uma linha de transmissão tem comprimento inicial de 200 metros. Então, vou fazer essa anotação e vou debater um detalhe que apareceu aí. Então, ele falou que tem um comprimento inicial de 200 metros. Só que 200 metros está escrito com 0,00. Isso aqui é importante para a gente. E ele fala a 20 graus Celsius. Então, há uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Calcule o comprimento final deste fio, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é de 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Então, coeficiente de dilatação linear, 14 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Que é a unidade medida. Esse graus Celsius a menos 1 é a unidade medida dele. Sabendo que essa temperatura final do fio é de 120 graus Celsius. Ok? Beleza. Posso voltar à tela? Pode. Pode? Show. Então, vamos para o quadro. Agora, olha só. No quadro eu coloquei as informações. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Você tem lá o fio, né? Eu não sei desenhar fio, então eu vou desenhar como se fosse uma barrinha. Assim, ó, pra gente entender. Então, ó, aqui é ele com comprimento inicial, certo? Esse comprimento inicial que está aqui. E também em uma temperatura inicial. E aí ele foi aquecido. Então esse é o tamanho dele, tá? Ele foi aquecido de maneira a atingir um outro tamanho que a gente ainda não sabe, que é um comprimento final. E é isso que ele pergunta, né? A pergunta dele é qual o comprimento que ele passa a ter, né, depois desse aquecimento, tá? Então, L, ponto de interrogação pra gente. E aí, quando a temperatura final, também já tem esse valor ali, que é de 120 graus Celsius. Eu não escrevi aqui no desenho, não, mas eu gostaria que vocês observassem um detalhe. Olha só, esse era o tamanho inicial. Só que na hora que absorveu o calor, ele aumentou de tamanho, chegando até este ponto, o tamanho dele. O quanto que ele aumentou? É essa variaçãozinha aqui, ó, né? Esse tamanhozinho aqui que a gente não consegue ver se não aconteceu o aumento. Foi esse tamanhozinho aqui. Seria esse cortezinho aqui, ó, né? O aumento dele, ó. Mesmo tamanho que tá ali, ok? Se eu entendo esse aumento, isso aqui é interessante. Se eu entendo esse aumento é o quê? Seria o tamanho que ele aumentou, ΔL. Então esse aqui é o ΔL pra gente. Ok? É o tamanho que ele aumentou. Se eu somar com LO, eu tenho o próprio tamanho total que ele ficou no final. Então esse é o tamanho total no final. Esse é só o pedacinho que ele aumentou. E esse, o LO, é o comprimento inicial, ou o tamanho inicial dele. Isso é interessante a gente observar o seguinte. Esse tamanho inteiro tem o mesmo tamanho que ele. É a mesma coisa de somar LO com ΔL. Por isso que eu coloquei L, comprimento final, LO mais ΔL. Beleza? É uma alteraçãozinha do pensamento só. E aí, o que eu quero que vocês entendam? A gente vai utilizar, então, para achar... Vocês vão ver videoaulas, talvez, no YouTube, de maneiras diferentes. Eu estou pensando de um jeito que você faça sem ter necessidade de calculadora. Por quê? Porque o Enem você não vai usar esse negócio. Então, vamos nessa ideia. Ó. Primeiro, eu já vou calcular aqui a variação da temperatura. Qual a variação da temperatura? Foi de 20 para 120, quer dizer, aumentou. Então, o ΔT é positivo. É positivo de quanto? De 20 para 120, 100 graus Celsius. Beleza, determinei isso. Agora eu sei qual é, para mim, calcular o aumento, esse pedaço aqui. Por que eu estou indo calcular o aumento? Se eu determinar o aumento, eu consigo somar com o tamanho que ele tem no início, que é esse tamanho aqui, e obter o tanto que ele tem de medida final. Beleza? E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui então, ó, e vou colocar... Deixa eu só fazer um contorninho aqui, porque o quadro está pequeno. ΔL igual LO vezes alfa vezes ΔT. Onde esse cara ali, ele vai ter ΔL igual LO 200, e aí vem um comentário, vírgula, 2 zeros, né? Então você vai ter que adotar 2 casas decimais. Beleza? Se fosse 3 zeros, 3 casas decimais. 4 zeros, você já entendeu o que dizer.
Entendeu? Se colocou duas casas decimais ali, você tem que adotar duas casas decimais. Ah, professor, isso é regra? É porque geralmente é assim que funciona quando eles colocam em exercício. 100% dos casos, não. Mas é o comum, tá? Então, o alfa. Não entendi. Fala pra mim. Eu não entendi. Porque na resposta 200,00 final, é 200 de qualquer jeito. Eu tenho que botar não, ele é esse 200. Ele é 00. 200. Esse vírgula 00 está indicando que a resposta final vai ter que ter duas casas decimais. Ah, entendi. Entendeu? Ele não é regra, mas é comum ser assim adotado. Tá? Se eu pegar, por exemplo, professor, uma questão e o resultado final for, vamos supor, 200, e for 00, eu tenho que botar, se eu não botar tá errado? No 200 não tem tanto significado, porque o zero é insignificativo, né? Não tem significância. Mas, se eu chegasse no resultado final, tô inventando qualquer valor aqui, tá? Sei lá, 1285,03, ok? Não, aí sim, aí eu entendo que eu tenho que colocar. Eu tenho que adotar as duas casas. Ah, e é 0352, não. Se ele colocou duas casas ali, você pode considerar só as duas primeiras, porque o 5 é meio termo, né? Mas se fosse um 6, você poderia arredondar para 0,4. Entendeu mais ou menos a lógica? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Pode se eu falar. logar desse 3 aí, desse 0,3, se for só 00, eu não preciso colocar? Não precisa. Ah, tá. Não Essa precisa. foi a pergunta, porque Ah, tá. eu não tinha entendido. Não, Mas tranquilo. Ali é porque ele dá um norte pra gente de como trabalhar o resultado final. Em termos de casas decimais. Tá bom? Entendi. Ficou claro, né? Uhum. Tá legal. Então vamos lá. Então, ó, 200 vezes o alfa aí, 14, vezes 10 a menos 6, e tá acabando esse espaço, eu vou ter que apagar esse superficial escrito aqui, que senão não vai caber não. Depois eu escrevo de novo. Vamos lá. E aí, variação de temperatura, 100 graus Celsius. Professor, como é que eu faço essa conta se eu não tiver calculadora? Aí vem o mistério do porquê que eu geralmente trabalho desse jeito. Tá legal? Vamos lá, olha só. A gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai ignorar o 10 elevado a 6. Então vamos lá, ó. Deixa esse 10 elevado a 6 aqui, ó. Menos 6, pronto. Menos 6, aí. Ele está elevado, deixa ele aqui, ignora ele por um minuto. A gente vai multiplicar os números agora. Só que aqui tem 2 zeros e 2 zeros. Então já vou repetir ele aqui, ó. 0, 0. Já foi 2. Outros 2 zeros. 0, 0. 4 zeros. Ok? E agora eu vou trabalhar só os números. 2 vezes 14 vezes 1. Então, 2 vezes 14, 28. 28 vezes 1, 28. Então, ó, tá aqui. Agora, eu trabalhei sem calculadora a notação científica. Muita gente já está com medo de trabalhar a notação científica diretamente. Mas dá para você jogar de uma maneira diferente. O que eu fiz? Multipliquei os números e ignorei a notação científica. Agora, olha, 10 a menos 6, menos, a gente vai pensar o seguinte, número negativo no expoente, para você eliminar ele, você tem que andar de maneira a diminuir o número. Por isso que ele está negativo. Porque ele diminui o número de maneira a diminuir esse número aqui na frente. Tá legal? Quantas casas ele vai ter que andar? 6. Se eu andar com a casa para a esquerda, eu estou diminuindo o número. Exemplo, se eu andar 4 casas, por exemplo, fica 28 e já deixa de ser 280 mil. Então diminuiu o número. Só andando 4 casas. Tá vendo? Então se eu andar com a vírgula agora para a esquerda, eu diminuo o número. E eu estou fazendo isso porque o expoente é negativo. Então ele me manda diminuir esse número. Então eu vou fazer isso, ó. Delta L e vou andar 6 casas. Vou escrever o 280 mil de novo aqui, só para ficar bem entendido, ok? O que está acontecendo. Mas não precisa daqueles zeros ali. Só para ficar entendido. Então, ó, 280 mil. Só que eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas, então a vírgula para aqui, ó. E aí coloca 0. 0,6 casas antes. 6 casas para eliminar a notação científica. Certo? Mas ficou clara essa ideia? Sim? Só que eu preciso desses zeros aqui? Obviamente que não. Eu coloquei só para deixar claro o que aconteceu. Então, vou reescrever aqui sem esses zeros para ficar claro. Ficou 0,28. Qual a unidade de medida? É que era metros, né? Eu até esqueci de colocar. Metros. Então é esse cara aqui que está saindo em metros. Show? Isso aqui é realmente muito pequeno. Né? 0,28 metros é um negocinho à toa. Só que aqui, ó, eu não cheguei na resposta final. A resposta final é que é o comprimento final dele.
comprimento final, o tamanho que ele ficou no final. Isso aqui é só o que ele aumentou. Ok? Então eu tenho que pegar o quê? O tanto que ele tinha antes de aumentar, que é 200,00, e aqui está o indicativo de quantas casas eu tenho depois da vírgula, e somar com 0,28. E aí a soma desses caras é muito tranquilo. Antes da vírgula eu somo com antes da vírgula, e depois da vírgula com depois da vírgula. Como aqui é só zero, ficou tranquilo. Porque 8 mais 0 é 8, 2 mais 0 é 2, resolveu a treta. É como se fosse assim, ó, 200,28 metros. Ficou alguma dúvida da aplicação simples, mais direta? Professor, ali em cima você... Qual é ali em cima? Me dá um norte aqui. Ah, na terceira linha aí, ó. Aqui. Isso. Pra ir pra essa quarta linha, pra ir pra quinta linha, você foi andando pra frente com 6, né? Vamos supor. 6 casas. Aqui atrás aí você andou 6 casas pra frente. Isso. Tem um detalhe importantíssimo que é comum a galera errar, tá? Vamos supor, eu vou dar um exemplo pra ficar bem claro. Eu fiquei com medo de não estar muito claro isso aí, tá? Não, eu perguntei porque eu erraria isso, entendeu? Entendi. Mas você conseguiu entender agora? Eu entendi, agora eu fiquei contando. Tranquilo. Eu vou dar um outro exemplo para ficar claro, tá bom? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, 5.000, dada a resposta ali, né? Vamos supor, 5.000, 10 a menos 6. Repare que se eu usar só os 5.000, ele não anda 6 casas. Ele anda 4. Então eu teria que acrescentar outras 2 casas para andar 6 e colocar vírgula. Aí teria 6 casas aqui. Ficou claro isso? Entendi. Tá? Você tem que lembrar isso. Isso aqui, infelizmente, algumas pessoas erram isso aqui quando acontece desse jeito. Aqui deu a sorte, a fatalidade, de dar certo o quê? De cair exatamente 6 casas e aqui 6 casas. Mas poderia ser 6 casas que você tivesse que andar e só ter 4 escritas. Então você teria que andar mais 2 que não estão aparecendo ali, para criar 6 casas. Tá bom? Tá bom, professor. Todos entenderam? Não só... Pode falar. Quem tá falando? Emily. Manda pra nós. Não é uma pergunta sobre o exercício, porque a última aula sua explicando essa matéria, eu acho que eu perdi ela. Eu não vi ela. Então você vai ter salvo no site? No site não, no YouTube? Já está no YouTube. Ih, rapaz. Não, foi ontem. Coloquei ontem, isso mesmo. Tá no grupo do WhatsApp. Eu consegui achar. É dilatação térmica. Ah, tá bom então. Obrigada. Tá bom? De nada. Coloca pra ter... Como é que é o nome lá? Tem tipo... Notificação. Notificação. Obrigado, Iris. Ativa o sininho, Ativa galera. o sininho, esse negócio aí. Porque aí você sabe quando e quais são que estão caindo lá. Você consegue identificar e assistir. Tá bom? Tá bom, obrigada. Show, Curte, tamo se junto. inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nada. É isso que ela tá falando aí.